Mais um Pense e Creia, e nós ouvimos um questionamento de uma irmã muito interessante, um questionamento que eu nunca tinha deparado, que ela ouviu uma pregação, ela sempre acreditou que o homem traz em si, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e ela sempre acreditou que o homem traz em si essa semelhança, essa imagem de Deus. Aí ela ouviu uma pregação dizendo que o homem não traz mais em si a imagem e a semelhança de Deus, porque o homem, na verdade, é a imagem e semelhança de Adão, e Adão perdeu essa semelhança com o pecado. Por conta do pecado, Adão não é mais a imagem e semelhança de Deus, e o homem, nós não somos a imagem e semelhança de Deus, e, segundo essa pregação que ela ouviu, nós somos a imagem e semelhança de Adão. E ela me perguntou, é assim mesmo? Nós não somos mais a imagem e semelhança de Deus? E a pergunta vem e decorre do fato de que o homem pecou. E, na verdade, a questão é a seguinte, o pecado tirou totalmente a imagem e semelhança de Deus na natureza humana. Nós não temos mais a imagem e semelhança de Deus. Olha o que diz. A Bíblia diz lá em Gênesis, capítulo 1, 26 e 27, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Vou até ler o texto para você ter uma noção do que é que eu estou falando. Diz Gênesis, capítulo 1, verso 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha o homem domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Quer dizer, o homem e a mulher trazem em si a imagem e semelhança de Deus. E a questão que foi levantada é se nós perdemos isso, né, essas características. O que é essa imagem e semelhança de Deus? Né? É a racionalidade, é a sensibilidade, é a capacidade de amar, é a capacidade de apreciação artística, o senso estético, esse sentimento de ver o que é bonito, né? Coisas que o animal não tem, a capacidade de fazer arte, a capacidade de fazer coisas tecnológicas, né, de transformar a natureza, de criar, a criatividade, são condições, são atributos, né, faculdades que nos fazem semelhante ao Criador. Né? Mas o homem pecou, e a questão que se levanta é se o pecado retirou a semelhança com Deus. Não, né? Embora Romanos 3, 23 diga, e talvez aqui seja a raiz, né, dessa compreensão errada de que nós perdemos a imagem e a semelhança de Deus, Romanos 3, 23 diz assim, todos pecaram e estão destituídos, ou seja, estar destituído é perder, né, ter perdido, né? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Se estamos destituídos da glória de Deus, significa que nós perdemos a imagem e a semelhança de Deus? Não. O que a Bíblia diz é que o pecado afetou, distorceu. Nós não temos mais perfeitamente essa imagem e essa semelhança. Isso não há dúvida. Existe, inclusive, na doutrina calvinista, uma concepção interessante, né, que é a depravação total do homem. Né? Não significa que o homem seja... Isso não quer dizer que o homem é totalmente depravado, não é nada disso. A expressão depravação total significa que o pecado afetou todas as faculdades do homem, a racionalidade, a sensibilidade, todas as nossas faculdades que antes eram plenas, agora estão machucadas, feridas, né? Tem uma distorção. Então, eu sou racional, mas muitas vezes não sou o suficiente, a minha racionalidade não está em harmonia com a minha emoção, né? O meu desejo não está em harmonia com o meu senso moral, eu desejo coisas que eu mesmo reprovo,
Isso significa que há em mim um desajuste, um desequilíbrio. Nesse sentido, a imagem de Deus não é perfeita em mim, mas ela ainda permanece. O homem ainda é maravilhoso. O homem ainda faz arte. O homem ainda faz o avião. O homem faz transplante de coração. O homem faz coisas absurdamente fantásticas. O ser humano ainda é maravilhoso, como diz o Salmo 139, assombrosamente maravilhoso. Porque ele ainda é, ainda que relativamente distorcido, a imagem e semelhança de Deus, né? Eu sou inteligente, mas não como poderia ser, né? Eu posso amar, mas não perfeitamente. Eu posso criar coisas, mas não na medida que eu poderia se não tivesse pecado, né? Enfim, minhas faculdades, aquelas que me faziam parecer com Deus, estão afetadas pelo pecado. Por isso eu preciso de um Salvador, né? Eu preciso de um Salvador, de alguém. Eu preciso de ajuda do céu que me restaure a imagem e semelhança de Deus, que é aquilo que eu perdi, não totalmente a imagem e semelhança de Deus, mas o perfeito equilíbrio dessa imagem dentro de mim. Esse processo a Bíblia chama de santificação, que é a restauração da plena imagem, da plena semelhança de Deus na minha natureza, para que eu possa caminhar essa caminhada da vida de uma maneira plena, né? Como Jesus fala em vida abundante, que é isso que nós estamos perseguindo no dia a dia, na caminhada cristã. Pense e creia.